Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Vou te mostrar aqui à luz da Escritura a deslealdade de alguém para com Davi, a falsidade ou a trairagem. Esse alguém aqui pagou com a própria vida. Talvez você que está me ouvindo do outro lado, espero que não, mas se você é alguém que o diabo de alguma forma tem tentado te enganar através de pessoas que têm sido desleal com você, que tem sido traíra para com você, que tem sido usado de falsidade para com você, não tenha medo, não se assombre, aquieta teu coração, apenas confie. Eu vou dizer aqui para quem quiser ouvir, você que me ouve agora, os que estão sendo desleal com você, Deus vai tirar do teu caminho. Os que estão sendo traíra com você, Deus vai tirar do teu caminho. Os que estão sendo falso com você, Deus vai tirar do seu caminho. Você tem que permanecer na fé, mas quem está sendo desleal, falso, traíra, Deus vai tirar do seu caminho, custa o que custar, haja o que houver, basta que você confie no Todo-Poderoso. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Os que estavam sendo desleal para com Davi aqui, pagaram com a própria vida. 2 Samuel 16, 23, diz assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Queridos irmãos, percebe que esse personagem chamado Aitofel era uma espécie de conselheiro tanto de Davi como de Absalão, filho de Davi também. Ou seja, era conselheiro tanto de um como do outro. Mas imagina a espécie de pessoa que Davi tinha como seu conselheiro. Alguém que estava sendo traíra para com Davi, alguém que estava sendo desleal a Davi, que estava sendo falso para com Davi, e fazia parte do conselho dele e ele não sabia de nada. E esse alguém chamado Aitofel se aliou ou se uniu com Absalão, filho do próprio Davi, para matá-lo Davi, para que Absalão assumisse o trono. Por sorte, Deus era bondoso, ou era forte na vida de Davi, como eu sei que Deus é forte na sua vida. E vou repetir, como eu sei que Deus é forte para com você que está me ouvindo, os traíra, os desleais, os que são falsos, Deus vai te livrar deles. Eu vim te dizer isso. Deus vai tirar do teu caminho, custa o que custar, doa quem doer, haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas os que estão sendo desleais, traíra, falso, Deus vai tirar do teu caminho, Deus vai te livrar deles, porque Deus fez isso com Davi aqui. Veja que eles planejaram contra Davi, armaram contra Davi, pensando que ia conseguir tudo aquilo que eles estavam planejando. Porque o diabo, ele assim, ele arma, ele planeja, ele arquiteta, achando que ele vai conseguir ter êxito naquilo que ele planejou, como aqueles pensaram isso. Mas olha o capítulo 17, versículo de número 1, diz assim, ainda de 2 Samuel. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei quando está cansado e frouxo de mão. Espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Veja que esse Aitofel, o conselheiro de Davi, chegou para Absalão e falou: para tu assumir o trono, eu vou te dar uma sugestão, eu vou te sugerir o que fazer. Então disse Absalão: fala. Ele falou: não, me permite armar uma emboscada para Davi, no momento que ele estiver cansado, frouxo de mão, e adiante da emboscada que eu armar para Davi com 12.000 homens, Davi, todo o povo vai fugir, ele vai ficar sozinho, vai se tornar presa fácil. Então vou matar Davi e tu assume o trono. E aí Absalão, filho de Davi, concordou. Veja que tanto era endemoniado Aitofel como era Absalão, filho de Davi. Os dois traíram, os dois falsos, os dois, como a palavra mostra aqui, os dois eram desleal a Davi.
tanto o filho dele Absalão, como o conselheiro Aitofel, planejando, arquitetando, e Deus livrou Davi tanto de um como do outro. Como vai te livrar dos que estão sendo desleal para com você, dos que estão sendo falsos? Talvez você está sendo leal à pessoa que está sendo desleal a você. Talvez você está sendo honesto para com pessoas que estão te traindo. Você vai dizer, pastor, o que fazer? Permaneça vivendo a fé, permaneça crendo, permaneça confiando no Todo-Poderoso, vigiando, mas confiando ao mesmo tempo, porque Deus vai te livrar de todos que estão sendo desleal para com você. Seja quem for, esteja você preparado, esteja você preparada, porque quem quer que seja, que esteja sendo desleal, traíra, falso, que esteja armando, Deus vai te livrar de todos eles em nome de Jesus. Estava sendo desleal a Davi dando confiança, Davi pensando que eram pessoas de confiança, Davi pensando que podia contar tanto com seu conselheiro como com seu filho. E era o próprio filho que estava sendo desleal a ele. O próprio filho estava sendo falso para com o pai. O próprio filho estava sendo traíra para com o pai, juntamente com o conselheiro tal do Aitofel. Pagaram com a própria vida. Os dois morreram enforcados, tanto um como o outro. Por quê? Porque estava sendo desleal a quem estava sendo leal para com eles. Que espécie de conselheiro, que espécie de filho. Eu, para não ser repetitivo, eu peço que você vigie com quem está em sua volta, que você redobre sua atenção e tome muito cuidado, porque a gente nunca sabe quem é leal e quem é desleal. A gente nunca sabe quem é honesto e quem é traíra, quem está falando a verdade ou quem está sendo falso. Mas Deus, Ele não vai te mostrar apenas, Ele vai fazer acontecer para você saber quem estava sendo leal e quem não estava sendo, quem estava sendo verdadeiro e quem estava sendo falso, quem estava falando a verdade e quem estava mentindo, quem era honesto e quem estava usando de falsidade para com você. Deus não só vai te mostrar, Ele vai fazer acontecer na vida dos traídos e dos falsos, tirando do teu caminho, para que você saiba quem era de Deus e quem estava sendo falso para com você. Versículo de número 3 diz assim, do capítulo 17 de 2 Samuel: farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar, assim todo o povo estará em paz. Veja que o tempo todo Aitofel incentivava Absalão e os dois planejou. Aitofel dizendo assim, quando eu matar Davi, todo o povo vai voltar e todo o povo vai te apoiar como rei de Absalão. Todo o povo vai te aplaudir. Todo o povo vai concordar que tu assuma o trono. E os dois planejou, arquitetou e tentou colocar o plano em ordem. Só que a partir do versículo de número 15, diz assim, 23, versículo 23, ainda do capítulo 17 de 2 Samuel, diz assim: vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento e dispôs-se, e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios, e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Quando Aitofel viu que o plano dele tinha dado errado, que ele tinha planejado com Absalão contra Davi, quando ele percebeu que tudo tinha dado errado e que ele não ia ter êxito do plano que contra Davi eles tinham armado, o próprio Aitofel se enforcou, se matou com as próprias mãos. Capítulo 18 de 2 Samuel, versículo 9. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Tanto Absalão como Aitofel morreu os dois enforcados, porque os dois eram traíra, os dois eram falsos, os dois estavam sendo desleal para com Davi, os dois pagou com a própria vida o preço da deslealdade. Nos próximos dias, Deus vai mostrar para pessoas que estão me ouvindo agora, que você está sendo leal. Tem alguém me ouvindo agora que está sendo leal a quem está sendo desleal com você. Você está sendo honesto para com pessoas que estão sendo falso com você. Tudo que você tem que fazer
é permanecer crendo e vigiando. Permaneça sendo leal, permaneça crendo, permaneça sendo honesto, que o próprio Deus vai te mostrar quem está sendo desleal, quem está sendo falso, quem está usando de trairagem para com alguns que estão me ouvindo. Estejam preparados, tem pessoas que estão me ouvindo, que Deus vai lhe mostrar que você está sendo verdadeiro, honesto para com pessoas que estão mentindo para você. Como esses aqui estavam fazendo com Davi, e Deus livrou Davi tanto de um como do outro. Deus vai te livrar dos que estão sendo desleal para com você também. Eu não sei quem são essas pessoas, mas Deus sabe quem elas são. E nos próximos dias Deus ele vai mostrar quem é quem. Quem está sendo leal, quem está sendo desleal. Quem está falando a verdade e quem está mentindo. Quem está sendo falso e quem está sendo verdadeiro. Nos próximos dias, Deus vai mostrar quem é quem. Esteja preparado. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Esteja atento e vigilância. Cuidado com os traíras. Cuidado com os falsos, com o desleal. Porque muitas vezes eles estão mais perto do que a gente imagina. Tá certo? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.